Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Está acabando o ano, hein? Glória a Deus por isso, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, tem abençoado a nossa casa, a nossa família. Se você está assistindo esse devocional hoje é porque o Senhor te deu mais uma oportunidade de vida. Aproveite essa vida de uma maneira intensa, viva essa vida de uma forma que você nunca viveu antes. Amém? Aproveite esse dia de hoje. Chegamos no capítulo 6 do nosso devocional, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1, vamos ler até o versículo 14. Amém? Pega a sua Bíblia, vamos de Bíblia nessa manhã, vamos terminar o ano maravilhosamente bem, lendo a palavra, e começar o ano lendo a palavra, e cada vez mais entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo pergunta. De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, como viveremos ainda no pecado, nós, o que nele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para que o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os vossos membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como os ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Paulo, escrevendo para os romanos, Roma era o centro da promiscuidade. Os imperadores romanos, Calígula, Nero, Cláudio, todos os governadores romanos, eles eram chegados a uma festinha da carne, a prostituição, o homossexualismo. As festas em Roma eram regadas com muito vinho, muitas mulheres, muitas prostituições, muitas coisas terríveis. E quando a igreja, o evangelho chega em Roma, um choque de realidade muito grande, uma forma de vida que tinha Roma, que tinha o império, com uma forma de vida de um cristão, de ser um cristão. Paulo, ele não funda a igreja de Roma, mas Paulo é aquele que vai edificar a igreja de Roma. E através dessa carta, Paulo está listando algumas coisas que os romanos devem fazer. E você pode perceber que nós já estamos alguns capítulos falando sobre fé, sobre pecado, sobre vida. E aqui ele dá uma ênfase ainda maior, mas eu posso trazer para os nossos dias atuais. Aqui é um conflito entre a carne e o espírito. Depois de tudo que Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça aumentada, abundante a graça?
De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que com ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados para a sua morte? Se fomos, pois, sepultados com ele na morte do batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. Que ele diz então nós vamos viver, fazer mais coisas erradas, para que a graça venha crescer, para que a graça venha se sobrepujar, ser abundante? Ele fala, de modo algum. Viveremos ainda nós no pecado? Se o pecado morreu em nossas vidas, e se porventura, se nós ignoramos que fomos batizados em Cristo Jesus, esta é uma briga constante, é uma luta constante da carne e do espírito. Se o nosso pecado foi preso no madeiro junto com Cristo, assim como diz Paulo, se o nosso pecado foi morto com Cristo na cruz do Calvário, se a nossa vida pecaminosa antes do nosso batismo em Cristo, aqui como cita Paulo, se nós somos batizados em Cristo, não tem como a gente levar a mesma vida que nós levávamos antes. E por que a gente não consegue viver de uma forma livre do pecado? Ora, se Cristo morreu por nós na cruz, se Ele carregou sobre o madeiro as nossas dores, nossas enfermidades, o pecado que estava sobre o mundo estava sobre Ele, Ele levou junto com Ele no madeiro. E por que nós não conseguimos viver nessa liberdade de espírito? Por que nós não conseguimos amar o nosso irmão que nós estamos vendo? Por que nós não conseguimos nos relacionar com os nossos irmãos? Com os nossos parentes, com a parentela, com o cunhado, com a cunhada, com o primo, com o tio, com o filho. Tem pessoas que são crentes, são batizadas e falam simplesmente, eu não consigo perdoar tal pessoa, eu não consigo viver perto de tal pessoa, eu não consigo me relacionar com tal pessoa. Que cristianismo é esse que essas pessoas estão vivendo? Dão dízimo, dão oferta, são crentes, falam línguas estranhas, ou às vezes não falam. Que língua estranha que é essa, que o Espírito Santo não reconhece? E Paulo está dizendo aqui, se nós vamos permanecer no pecado, que vantagem nós temos então? Se nós somos batizados em Cristo e a morte de Cristo levou, que Ele teve sobre o madeiro, levou os nossos pecados, e por que é que nós andamos dessa forma pecaminosa em nossas vidas? No versículo 5 diz assim, porque se fomos unidos em Cristo, com Ele na cruz, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Se você pegar a ressurreição de Cristo, o exemplo de Cristo, é só bênção. E por que é que nós não conseguimos viver dessa forma? E se nós sabemos disso, que nós fomos crucificados, o velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos mais o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, versículo 8, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Viver em Cristo é viver em paz, viver em Cristo é viver sem lei, viver em Cristo é viver sem as regras, sabe por quê? Porque as regras não vão servir para mim e para você, porque você não vai precisar delas, você vai fazer sempre a coisa certa. Esse gato hoje está uma benção, você pegou um saquinho aqui, tá brincando. O problema é que nós não conseguimos viver em liberdade do pecado. Se Cristo nos libertou de vez do pecado, ora, nós só temos que viver a nossa vida e chegar com Ele na glória, a salvação é garantida. Mas o nosso velho homem está sempre pecando, sempre vindo à tona e nos afastando cada vez mais de Deus. E Paulo está dizendo isso para Roma, e diz para mim e para você nessa manhã, se afaste, enterre o velho homem, enterre a velha mulher e viva uma vida livre em Cristo. O ano está se encerrando. Perdoe quem tem que perdoar, converse com quem tem que conversar, acerte sua situação, viva uma vida limpa. Enfrente os seus problemas de frente, não fuja dos seus problemas, não vire as costas e nem tchau dê. É terrível isso daí. Acerte a tua situação, acerte a tua... Aliás, você é uma nova criatura, você foi batizado nas águas em Cristo, o teu velho homem foi sepultado no madeiro. A melhor coisa que tem é a conversa. Volte para trás,
acerte sua situação. Depois siga o seu caminho em paz. Sabedores disso, que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Cristo. E se a morte não tem domínio sobre Cristo, sobre mim e sobre você, também não terá. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu o pecado. Acabou o pecado, ele não domina mais a vida do crente, não domina mais a minha vida, não domina mais a tua vida. Vivemos em santidade, vivemos em Cristo todos os dias das nossas vidas. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Aprenda de uma vez por todas a liberar perdão, aprenda de uma vez por todas a viver o evangelho genuíno na sua vida. Viver uma vida em santidade, não se importar tanto com as coisas materiais. A pandemia está aí, tem nos ensinado tanto isso. Se você ainda não aprendeu, ainda dá tempo de você aprender. O ano ainda não acabou e você pode fazer um balanço da sua vida. O que você mais valorizou em 2020 é aquilo que está no teu coração. Se seu tesouro está, seus olhos estão nos tesouros dessa terra, você precisa rever os seus valores. Muitas pessoas morreram dessa pandemia, mas morre-se muito mais de tuberculose, morre-se muito mais de sarampo, morre-se muito mais crianças no mundo, 2 vezes mais o número de Covid, crianças que morrem de fome nesse mundo, e a gente não faz lockdown para a morte de crianças. Sabe o que é isso? Não traz dinheiro. Por que a gente não faz um lockdown para arrecadar dinheiro, alimento para essas crianças que morrem diariamente? Não se fala nessas coisas. Mas considerai-vos também vós mortos para o pecado. O pecado não venha te dominar, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça de Cristo. Não deixe o pecado te dominar, não deixes que as coisas do mundo, as coisas da vida te dominem. Cristo te libertou, seja livre e viva uma vida sem regras em Cristo. Amor, perdão, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Ame desta forma e você viverá sempre o melhor na sua vida. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, abençoa os teus filhos que estão assistindo esse dia de hoje, esse devocional. Que o Senhor venha ajudá-los nessa caminhada. Não tem sido fácil, não é fácil. É a luta da carne e do Espírito. Que teu Espírito Santo possa nos guiar, nos guardar, nos libertar a cada dia. Nós te louvamos, nessa manhã nós te adoramos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e tenha um dia próspero na presença do Senhor. Fui, valeu, um abraço, tchau, tchau.